Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à estreia do primeiro episódio do canal Saúde Ativa. Esse é um projetinho que eu tenho há bastante tempo. Ele começou como uma comunidade no WhatsApp e agora estou estreando aqui no YouTube. Então, muito dos materiais e conteúdos que eu só partilhava nesse canal do WhatsApp, agora eu vou aprofundar e vou me divertir mais passando essas informações e dicas para vocês. Mas deixa eu explicar primeiro o que é que significa, né, o canal Saúde Ativa. Assim como lá na comunidade, o objetivo é justamente partilhar informações, dicas, sugestões, sempre muito bem embasados, tá bem? Através de pesquisas ou através de conhecimentos ancestrais, porque nem tudo a ciência explica ou consegue explicar, né? Então, a gente tem aqui uma fusão das duas coisas. E o objetivo principal é ajudar vocês a desenvolverem mais autonomia nos cuidados da saúde, né? Não ficar tão dependente do sistema, até porque cuidar da saúde é uma responsabilidade nossa. É muito perigoso a gente terceirizar totalmente a nossa saúde. Então, esse corpo aqui que nasceu com a gente, que cresceu na gente, né, é nossa responsabilidade entender, né, como é que ele funciona. Portanto, essa é a minha contribuição, né, ao universo, por tantas coisas maravilhosas que eu aprendi, que eu continuo aprendendo, e que me fazem, né, saber cuidar cada vez mais de mim, né, ter essa liberdade, ter essa confiança de acreditar no meu próprio corpo, na inteligência do meu próprio corpo. Então, é uma maneira de retribuir isso ao universo. Esse nomezinho, saúde ativa, né? Saúde, porque tudo que a gente vai falar aqui diz respeito à saúde, né? Não só saúde física, mas saúde mental, saúde espiritual também, né? Até porque isso tudo se conversa, né? Quando a gente fala saúde, a gente tem que englobar tudo, porque não existem partes separadas da gente, né? Mas esse nome, ele foi inspirado através de um livro que se chama Esperança Ativa, da Joanna Macy. Inclusive ela faleceu há pouco tempo atrás, acho que não faz nenhuma semana. Então ela tem esse livro muito famoso que se chama Esperança Ativa, que é justamente uma forma de acordar a gente, né, para que a gente seja mais ativo naquilo que a gente quer ver no mundo, né? Tem a frase tão conhecida, né, do Gandhi, tipo, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, isso é muito real, é muito verdadeiro. Então, se a gente quer ver mudanças lá fora, a gente primeiro tem que começar a aprender a mudar a gente mesmo, né? E ser ativo, né? Não passivo. E eu achei que combinou muito isso, no sentido de que a gente vem, ao longo dos anos, especialmente depois da, do aparecimento, do surgimento da medicina moderna, a gente tem sido muito passivo com relação à saúde. A gente sempre espera que os outros nos digam o que a gente tem que fazer. Você tem que comer isso, ou você não pode comer aquilo, ou você tem que fazer esse tipo de exercício, ou não pode fazer aquele. Não, você não pode se expor ao sol, porque é perigoso. Então, é tudo muito passivo, né? Então, a minha ideia aqui é mudar um pouco esse cenário e fazer com que a gente seja mais ativo nesse sentido, de buscar informações, de pesquisar, de aprender, de querer cuidar da gente mesmo, que é tão bom a gente aprender a cuidar da gente. É uma liberdade fantástica. Então, esse é o objetivo, né, desse canal, não só desse canal, mas de tudo que eu faço, todo o trabalho que eu faço, né, através da terapia alimentar, da terapia de nutrição de estilo de vida. Então, é isso que eu tento passar
para as pessoas, né? Com base na minha experiência, com base nas experiências dos atendimentos que eu faço, enfim, é um pouco disso. Que mais? Sobre a comunidade Saúde Ativa, na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar o link, quem quiser participar. É gratuito, o grupo é silencioso, né? Ou seja, só eu que posto mensagem, que é para justamente, né, não ser um avalanche, né, de mensagens no WhatsApp. Eu prezo muito por essa questão também, né, de não estar enfim, lotando, né, o telefone de todo mundo com 500 mensagens. Eu preservo muito a questão do tempo. O tempo da gente é muito valioso. Então, só eu que envio mensagens lá na comunidade, no grupo do WhatsApp, e as pessoas interagem através das perguntas que eu faço em perguntas fechadas, né, que são as sondagens. Então, com base naquelas participações, inclusive vão surgindo ideias ali de conteúdo. Mas, enfim, grupo gratuito, grupo silencioso, entra quem quiser, não tem pré-requisito nenhum, não paga nada. Vou deixar o link na descrição, quem quiser participar. Inclusive, lá vai ser o canal, vamos dizer, prioritário para quando eu postar novos vídeos aqui no YouTube. Então, já coloco lá o link diretamente para as pessoas não terem que estar procurando ali no YouTube. E, obviamente, através das minhas redes sociais. Ok? Mas vamos lá. Eu trouxe aqui um primeiro tema que, na verdade, foi provocado lá, justamente nesse grupo do WhatsApp, na comunidade Saúde Ativa. Eu vou falar hoje aqui sobre agachamento, xixi e escovar os dentes. Como assim, Fabiana? O que é que tem a ver essas três coisas, né? Escovar os dentes, fazer xixi e agachamento. Mas eu vou explicar isso para vocês como um único movimento, que é o agachamento, pode trazer múltiplos benefícios para a gente se a criação desse hábito for desenvolvido de uma forma fácil e eficiente. Bora descobrir isso comigo? Preparei aqui uma pequena aulinha para vocês, tá certo? Vou aqui então partilhar o meu vídeo. E vai ser coisa rápida. Eu sou muito direta ao assunto, não gosto muito de rodeio, não. Esse vídeo aqui, como é o primeiro, né? Estou aqui explicando um pouco sobre o que é o canal, mas, como eu falei, volto a repetir, eu prezo muito pelo tempo das pessoas. Então, os conteúdos que eu deixarem aqui vão ser todos muito diretos, muito práticos. Nada de enrolação, né? É direto ao ponto. Pois então. Vamos primeiro falar aqui, né, do agachamento, que é um exercício que eu acho que todo mundo conhece, né? O agachamento ou squat, enfim, como queiram, é um dos exercícios mais completos e funcionais que existem, com benefícios que vão muito mais além da estética, ou seja, de ter ali um bumbum, né, bonitinho. E quando feito com regularidade e progressão segura, traz impactos positivos mensuráveis para a saúde física, metabólica, articular, músculo-esquelética, inclusive, cardiovascular e até mental. Olha só, inclusive há pesquisas que falam que quem consegue manter pernas saudáveis, ou seja, né, pernas com musculatura adequada, com mobilidade adequada, tem menores riscos de morrer por qualquer tipo de casualidade. Então, inclusive, isso impacta muito, a questão de ter pernas fortes impacta muito na questão do envelhecimento. Então, quanto mais fortes e saudáveis as minhas pernas estiverem, isso não tem nada a ver com estética, tá, gente? Por favor. Mas que pode também reverter em estética, tá certo? Pode se mostrar a nível estético também. Mas, enfim,
Quanto mais fortes, né, menos velocidade de envelhecimento a gente vai ter, tá certo? Importantíssimo isso. Podem pesquisar à vontade, tá? Que isso daí realmente eu já li em diversos tipos de fontes, de livros, de cursos, de formações e etc. Pois então, como é que a gente pode utilizar o agachamento, né, de uma forma simples, prática, eficaz, para a gente ter múltiplos benefícios que eu vou falar aqui para vocês também. Então, tem um livrozinho que é esse, que eu amo, né? Aqui em Portugal se chama Pequenos Hábitos, Mudanças Mínimas que Mudam Tudo. E aí no Brasil, né, se chama Micro Hábitos, ou seja, pequenas mudanças que mudam, né, do BJ Fogg. E aqui nesse livro tem várias estratégias muito bacana. Esse livro é maravilhoso, indico, não só por causa disso aqui que eu estou partilhando com vocês hoje, não, mas para quem quiser fazer qualquer tipo de mudança na sua vida e não consegue por alguma razão. Então, tem estratégias maravilhosas aqui para ajudar, né, a fazer a coisa com mais assertividade. Pois então, uma das estratégias aqui desse livro é se você quer desenvolver algum hábito, qualquer hábito, entendeu? Você escolhe colocar ele do lado de um que já esteja consolidado, né? Por exemplo, escovar os dentes já é algo consolidado, né? A gente acorda, vai escovar os dentes. A gente, pelo menos, né, 2 vezes por dia, que eu acho que é o mínimo, que é escovar os dentes quando acordar, escovar os dentes antes de dormir, pelo menos 2 vezes, já está ali consolidado. Se você escova só uma vez, eu encorajo você a mudar esse hábito, tá bem? Porque não é suficiente, tá? Mas, enfim, e outro hábito que, embora ele não tenha, vamos dizer assim, um horário específico, né, acontece durante o dia, mas é o que a gente não consegue não fazer, né, que é fazer xixi. Então, em algum momento do dia, a gente vai ter que fazer xixi. Não tem, a gente não pode guardar o xixi para daqui a 2, 3 dias, né? Ninguém consegue fazer isso. A gente pode prender um pouco o xixi, especialmente ali, quando a gente está dormindo, está com preguiça de levantar, pode guardar até a hora de levantar, embora não seja muito indicado, né? Mas a gente vai ter que fazer xixi em alguma altura, né? Pois então, será que a gente pode pegar a questão do agachamento e juntar aí nesses 2 momentos do dia, que é o escovar os dentes e o fazer xixi? Então vamos lá, vamos fazer uma continha básica aqui comigo, né? Tomando como base, tá? Referência que a gente escove pelo menos 2 vezes os dentes por dia, né? Tem gente que escova 4. Eu fiz a sondagem lá na comunidade, né? E muita gente escova 3, 4 vezes por dia, às vezes até mais, entendeu? Eu tô colocando aqui o básico, o mínimo, 2 vezes por dia. Então, cada vez que eu for escovar meus dentes, ou seja, no começo e no final do dia, eu, na hora, faço 10 agachamentos. Não é nada isso. 10 agachamentos, tipo, 30 segundos eu faço 10 agachamentos, tranquilamente. E se a gente somar, cada vez que a gente for no banheiro fazer xixi, fazer 10 agachamentos. Eu coloquei aí uma média, eu também fiz essa sondagem lá na comunidade e coloquei aí uma média, né? E atenção, tá? Se você colocou lá na sondagem que só faz xixi 3 vezes por dia, eu sugiro, encorajo você também a mudar um pouco esse cenário, porque não é saudável, tá? O saudável é a gente ir entre 6 e 8 vezes fazer xixi, tá bem? Tem algumas condições, obviamente, mas no geral, tá bem? Entre 6 e 8 vezes. Existem algumas particularidades, óbvio, tá? Mas entre 6 e 8. Por isso que eu coloquei aí 6 vezes, né? Eu geralmente vou 7 vezes fazer xixi por dia.
Então, toda vez que a gente for fazer xixi, né, faz 10 agachamentos. Simples, prático. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Você pode fazer em casa, você pode fazer no trabalho, você pode fazer na rua. Por quê? Porque você não precisa de muito espaço para isso, entendeu? Só se, né, for muito pequenininho ali o banheiro e tal, mas se não der, tudo bem, né? Mas enfim, quando tiver em casa, faz xixi em casa ou se no trabalho, entendeu? Mas, por exemplo, banheiro de shopping, geralmente tem espaço. Enfim, vocês entenderam, né? É quando der. Eu, como trabalho em casa, então, para mim é super fácil. Acredito que para boa parte das pessoas também seja fácil, tá? Então, se você fizer 6 por dia, ou 6 xixi, então, vezes 10, vai dar 60 agachamentos. Então, assim, só com essa mudança simples, pequena, entendeu? Isso resulta em 80 agachamentos no dia, ou 2.400 agachamentos por mês, ou então 28.800 agachamentos ao ano. Imagine o corpo de vocês recebendo esse estímulo de uma forma simples, rápida, praticamente indolor, porque 10 agachamentos acredito que boa parte das pessoas consigam fazer, entendeu? E ter múltiplos benefícios maravilhosos para a saúde. Bora ver esses benefícios? Ah, mas ainda tem aqui uma questão, Fabiana. Como é que eu, né, vou me lembrar de fazer isso? Aí aqui também no livro, né, do senhor Fogg, ele, né, ensina as pessoas a moldar o ambiente, né? Moldar o ambiente a nosso favor. Portanto, olha aqui, ó, né? No começo, pode ser, né? Para a gente não contar sempre com a cachola da gente, né? Com o cérebro que às vezes falha. Então, especialmente quando a gente está na perimenopausa, as mulheres, né? A gente tem uns lapsos de memória. Mas, enfim, coloca aqui, né? Um post-itzinho, um adesivozinho na escova de dente, tá bem? Pelo menos nos primeiros dias até se acostumar. Eu já não preciso disso aqui, né? Quando eu vou escovar os dentes, já vem já a lembrança, entendeu? Fazer o agachamento. Então, coloca aqui. E pega um papelzinho, ó, também, um adesivozinho e coloca lá no vaso sanitário, ou na sanita, como se chama aqui em Portugal, para estar ali, ó, bem nos olhos, bem, sabe? Para não ter o risco de não ver. Entendeu? Aí faz isso até se acostumar. E eu garanto a vocês que ao passar de poucos dias, se for regular, no instante isso vira um hábito. No instante vira um hábito. E olha que hábito maravilhoso. Vocês notaram que eu não estou falando aqui de peso, de emagrecer, nada disso, né, gente? Isso aqui eu estou falando é de saúde, saúde verdadeira, tá bem? Então vamos lá, né? O que é que acontece com 2.400 agachamentos por mês, né? Força muscular, aumento de resistência e tônus dos membros inferiores. Mobilidade, maior flexibilidade de quadris, tornozelos e joelhos. E fundamental para a mobilidade, especialmente quando a gente estiver ali se encaminhando, né? Para a fase mais adulta velha, né? Tipo, vamos dizer assim, a partir dos 65 anos, vamos dizer. Glicemia, queda nos níveis de açúcar no sangue, se feito após as refeições, tá? O que comigo acontece, geralmente. Né? Um intervalo ali mais ou menos de 1 hora e meia, até 1 hora e meia, até 2 horas depois da refeição, se você fizer agachamento, isso auxilia no controle, né, glicêmico, que é importante. Bem-estar, aumento de endorfina, que resulta em melhora de humor e motivação. Função cardiovascular, aumento da capacidade cardiorrespiratória leve a moderada, né? Estamos aí falando de resultados progressivos. Obviamente, se eu fizer
Um dia, 80 agachamentos, né? Um dia, depois passou uma semana a fazer mais 80, né? E tal. Obviamente, isso não vai acontecer. A gente tá falando aqui é de constância, constância. Então, às vezes, uma coisa pequena, mas se você fizer de modo consistente, você vai adquirir benefícios. E o que é que acontece no ano, hein? Dos benefícios acumulativos de fazer 28 mil agachamentos ao longo de um ano. Ganho funcional significativo. Melhora a capacidade de agachar, de levantar, de subir escadas, de correr. Maravilhoso, gente. O corpo, olha, livre, leve e solto. Reversão de quadros de pré-diabetes ou resistência à insulina leve, ou seja, é uma estratégia que pode atuar diretamente em uma das condições hoje mais crônicas do mundo, que é diabetes e resistência à insulina, né? Atenção, quando associado à alimentação adequada. Agachamento é maravilhoso, mas sozinho ele também não faz milagre, né? Estabilização da coluna e redução de dores lombares. Olha, eu vou dizer que foi para mim uma das melhores motivações de aderir a essa prática, a esse hábito, justamente para prevenir dores lombares, porque eu já tive várias ao longo da minha vida e é um terror. É muito ruim, é muito doloroso, é muito limitativo. Portanto, é aquilo, né, gente? Se a gente não quer passar por situações desagradáveis em termos de corpo, de limitações, bora começar a fazer algo diferente, né? E não depender de pílulazinha, né, para estar ali mascarando as coisas. Aí a gente tem o core, né? O core fortalecido, que é como se fosse ali uma estrutura que está segurando tudo, né, o core, fortalecido com reflexo direto em postura e dor, prevenção de perda muscular com a idade, que é a sarcopenia, todo mundo passa por isso, mas pode passar de uma maneira leve, não muito leve ou muito dolorosa, né? Vamos passar da forma mais leve possível. Então, pode ajudar a preservar até 2 quilos de massa magra em 12 meses, também com nutrição adequada. Melhora da saúde mental, liberação regular de dopamina e serotonina. Sabe por que isso acontece? Todas as vezes que eu vou lá e faço 10, né? É como se eu tivesse tipo, eita, completei a missão. O fato da gente iniciar e finalizar algo gera, né, uma produção de neurotransmissores do prazer. É a mesma coisa, por exemplo, você vê uma pia lotada de louça para lavar, né? Aí no começo tá aquela preguiça e tal, mas quando você começa, você termina a ver tudo limpinho, dá aquela sensação assim maravilhosa. Olha que maravilhoso. É a sensação, por exemplo, que eu vou ter agora depois que eu finalizar a gravação desse primeiro vídeo. Ai, que maravilha! Endorfina, serotonina. Então, a gente pode ter a mesma sensação com agachamento. 10 agachamentos. Ei, gente, a cada vez, né? Escova os dentes ou faz xixi. Melhora. Desculpa, o último. Aumento da densidade mineral óssea, né? O que se traduz em uma redução do risco de fraturas com o envelhecimento. Olha só que tantas maravilhas a gente pode se beneficiar, né? Com apenas um exercício, um movimento que a gente traz para o dia, um movimento só. Imagine, deixa eu até voltar aqui, para não perder a linha aqui. Imagine você somar isso com outras coisas que a gente já faz, outras coisas que a gente vai adicionando ao longo da nossa vida. Como, por exemplo, dar 10 mil passos no dia, ou fazer 15 minutos de treino de aeróbico, ou 15 minutos de treino de resistência, né? De funcional, de crossfit, ou uma sessão de yoga, né? Ou de pilates, qualquer outro tipo de atividade física que faz a gente movimentar o corpo, né? Desafiar o corpo. Aí você junta esse do agachamento, uma explosão
de benefícios. Maravilhoso. Eu estou super empolgada porque eu já estou sentindo os benefícios disso no meu dia a dia. Juro a vocês. E eu não vou trazer nada para vocês aqui que eu já não tenha experimentado, ou pelo menos que eu já tenha visto, né? Tipo, ali, na minha frente, né? Enfim, isso é importante. Concluindo aqui, fazer 2.400 agachamentos por mês ou 2.800 por ano, né? Pode até ser mais, se você escovar mais seu dente, se você fizer mais xixi, né? Que uma base, gente, é o básico, tá? Representa um investimento diário mínimo, é mínimo mesmo, gente, com retorno fisiológico máximo. É uma prática simples, acessível, sem custo e que atua preventivamente sobre quase todos os pilares da saúde. Será que é preciso de mais alguma coisa para motivar vocês a querer implementar esse hábito na sua vida? Ai, gente, é maravilhoso, juro. Né, Fiona? Olha, hoje tem a participação aqui da minha gatinha Fiona. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Se vocês decidirem implementar esse hábito, né? Faz um postzinho, uns stories lá no Instagram, me marca, né? No final aqui desse vídeo vai estar os meus canais de contato, ou seja, redes sociais, meu site, meu e-mail, enfim, se vocês quiserem partilhar comigo um pouquinho aí da experiência de vocês com essa prática que eu acabei de sugerir, tá bem? Muito obrigada por estarem aqui. Já estou ansiosa para trazer o segundo episódio. Ainda não sei quando, né? Estou deixando por enquanto acontecer com naturalidade. Sempre que eu estiver inspirada ou com vontade de trazer algo bacana que eu descobri para vocês, que seja benéfico para a vida de vocês, aí eu voltarei aqui. Partilhem esse vídeo com as pessoas que você gosta, especialmente aquelas, né, que precisam de um pouquinho mais de movimento ali no dia a dia para melhorar a saúde, algo tão valioso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.